Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pinkola Estes, capítulo 8, parte 8. A Revolução Pacífica veio mesmo. Havia décadas, a auto-intitulada elite do comunismo vinha descumprindo suas promessas de dar a todos os lares alimento e sustento mais do que suficientes em proporções iguais, prometendo uma vida muito melhor que antes. Contudo, eles não conseguiram com a realidade alcançar o sonho que tinham exibido ao povo. De modo igualmente intolerável, os que estavam no topo da hierarquia e do setor militar tinham ficado com a parte do leão de todas as coisas que lhes estavam disponíveis, numa ganância e indolência abjetas, refestelando-se, por exemplo, em mansões, sendo levados para lá e para cá em grandes limusines, tirando férias em palácios, ficando com todos os alimentos, as vantagens, o reconhecimento, os criados e um poder tribal desproporcional sobre os outros. Como o regime tinha destruído terras cultiváveis, represado e poluído rios que antes davam sustento ao povo, derrubado as florestas acolhedoras onde viviam todos os animais, bem como os milhões de santos em suas casinhas de telhado de madeira ao longo das estradas por toda parte, as pessoas já não acreditavam que o regime realmente desejasse atender ao seu melhor interesse. Por ironia, era frequente que os comunistas proporcionassem instrução aos camponeses, em sua essência lavradores. E quanto mais eles instruíam as pessoas, sem contar toda a propaganda, mais as pessoas podiam ver que os únicos que prosperavam e tinham todas as necessidades atendidas eram aqueles pouquíssimos que estavam no primeiro escalão. Para piorar as coisas, as chamadas faltas de medicamentos e itens essenciais, como, por exemplo, casacos pesados e botas para o inverno, somavam-se à falta de energia elétrica suficiente para as pessoas conseguirem trabalhar, os galões de sabão talhado, que não limpavam nada, e tantas outras coisas, entre as quais a mais importante era o desaparecimento de pessoas, que aterrorizava grande parte da população. Além disso, a inovação e a criatividade cheia de vida eram proibidas, a menos que a pessoa recebesse a aprovação de um conselho de mentalidade enfadonha, composto de 50 pessoas, cuja verdadeira função era reprimir, suprimir o vento de Ruach e Shekinah, a Shekinah da criatividade impulsiva, o Espírito Santo, que é El Duende, o espírito da criatividade que se origina de algo mais que mero humano e é conhecido pelo mundo afora por 1 milhão de nomes. Especialmente, este último era proibido, porque não é racional, nem é irracional. Na realidade, ele é o sagrado sublime que vem habitar a pequena igreja velha, a pequena igreja vermelha do coração. E só isso já causa todo tipo de ideia exuberante e deliciosa na maioria das pessoas. As constantes faltas de combustível, de medicamentos, que dificultavam de modos naturais de trabalhar dos outros, e em seu lugar a insistência em que todo o trabalho fosse feito da mesma forma, mesmo que essa forma fosse insensata e esbanjadora, essa ausência de simples compreensão e bondade exacerbou a enorme sensação que as pessoas tinham da perda de suas terras negras, que tinham sido tomadas por represas e por barulhentas fazendas mecanizadas de propriedade do governo, ali onde antes havia um silêncio tranquilo, apenas com libélulas e pássaros cantando. As pessoas ainda tinham na memória do coração como doía perder o crescimento das lavouras, a chuva caindo, o belo verde interminável das florestas, as vastas planícies, as montanhas e todos os povos que tinham residido ali havia séculos, na biosfera, num ambiente de sua preferência. As perdas das pessoas eram tão dolorosas porque toda a natureza era considerada parte integrante da vida que luta na direção da santidade também. Ver militares acampados nas planícies sagradas, ver os lavradores e os cavaleiros e Amazonas sofrerem intromissões,
ser proibidos de seguir suas centenas de rituais pequenos e importantes que vinculavam as pessoas ao sagrado e à terra. Isso era intolerável para a maioria. Era intolerável que tudo isso fosse feito em nome de uma teoria. E mais, a teoria do ateísmo forçado e imposto tinha causado grande desânimo nos jovens, pois muitos foram criados não aprendendo que promessas carinhosas feitas às crianças sempre devem ser cumpridas, mas sim que qualquer promessa feita por um governo inflexível deixaria de início enlevados os que recebessem a promessa, mas depois acabaria por não ser cumprida repetidamente. Assim, o povo fiel se insurgiu muitas vezes, com sucesso, sem sucesso. Ele se sublevou e não parou de se sublevar em números suficientes, mentes e corações corajosos, recusando-se a continuar a apoiar seus opressores. O que ele acabou fazendo foi apresentar uma das reações mais delicadas, aguçadas e poderosas que poderia mostrar. Entre outros atos, como havia muito tempo que não recebiam seus salários em termos confiáveis e estavam tentando sobreviver de modos quase impossíveis, multidões literalmente pararam de comparecer a seu trabalho designado, interrompendo as cadeias de abastecimento de produtos do trabalho e de moeda por milhares de quilômetros de milhares de povoados e cidades. Assim, o muro cruel, que tinha vindo a representar tudo o que era impuro, começou a oscilar. Assim o muro começou a rachar nos seus pontos de articulação filosófica. Assim o muro tombou com o próprio peso medonho de seus assassinatos numa extremidade e na outra com a falta arraigada até da simples reação ou preocupação humanitária com os corações, mentes e corpos das pessoas. Aconteceu com esse regime o mesmo que anteriormente acontecera aos vastos impérios de Roma, ao Império Britânico, ao Império Egípcio, a Gengis Khan, aos reis da Espanha, a todos os que se apossaram de tanta terra e dominaram tanta gente, e os que designaram a si mesmos reis do regime, já não conseguiam supervisionar, tributar, usar, explorar, controlar todas as milhões de mentes que se espalhavam por milhares e mais milhares de quilômetros quadrados, pois era muito menor o número de autoridades do que o número de pessoas. Desse modo, esse tipo de comunismo também tinha se tornado como qualquer regime ditatorial, como o corvo nas fábulas de Esopo, que enfiou o bico comprido numa garrafa de vidro e guloso apanhou o maior número possível de uvas, mas com isso sua boca estava tão cheia e arreganhada que o corvo não conseguia tirar o bico nem as uvas da garrafa, sem largar a maior parte das uvas para poder fechar o bico outra vez. Foi isso que aconteceu com esse regime. A ditadura, já mutilada emocionalmente havia décadas, de coração endurecido, distribuindo injustamente privilégios e favores apenas para seu círculo fechado, fazendo para turistas apresentações com crianças, a oferecer flores e a cantar velhas músicas folclóricas, enquanto outros recebiam ordens de continuar a violar as florestas, os rios, as terras agricultáveis e o próprio ar no céu. E todo esse tempo, prendendo, afastando, livrando-se de qualquer criatura que dissesse a verdade, até abrandando-se um pouco, mas para o final, mas tarde demais para que isso resultasse em continuidade. Foi assim que o regime se tornou mutilado em termos econômicos também. Quando o regime caiu, o muro caiu com ele. E o povo, embora empobrecido por certos aspectos antes, durante e depois da queda do muro e do governo central, também enriqueceu outra vez, de modo totalmente diferente, em liberdades potenciais. Houve quem dissesse que alguns que tinham participado do regime abraçaram novamente a liberdade e refizeram seu jeito de ser para tentar encontrar para si um lugar na nova sociedade, onde pudessem ajudar em vez de atrapalhar. Disse que muitos eram sagrados em si, e esses aos poucos começaram a estimular e defender esse aspecto sagrado em outros.
Tornou-se claro que poderia haver um lugar para praticamente todos prosperarem, pois muitos do que se encontravam por trás da muralha, a chamada cortina de ferro, levavam duas vidas, a bondade de um lado, a decadência do outro, a bondade de um lado, o mal do outro, um mal de um lado e o mal do outro. E depois que o muro caiu, muitos encontraram a redenção, conciliados de muitas formas com os outros. Outros ainda vivendo na fantasia de uma glória anterior, que foi muito mais dolorosa e sangrenta do que jamais chegou a ser gloriosa. Mas também muitos outros, como as pessoas dos dois lados do muro, se reunificaram intimamente, aos poucos, com o passar do tempo, chegando a um acordo, procurando remediar situações na medida do possível, prosseguindo com a vida e ajudando outros a viver também. Depois da queda do muro, os milhões de pessoas que por tanto tempo foram mantidos afastados de entes queridos do outro lado do muro afluíram através das suas brechas, como água represada de repente jorrando e saltando através de um dique derrubado e detestado. Meu pai, que pertencia à minoria danubiana da tribo dos Suábios do sul da Hungria, nos disse que uma carta tinha chegado. Pelo telefone, o leitor da carta disse que as velhas da tribo, na periferia de muitos povoados do sul da Hungria, tinham ouvido falar da queda do muro, ou a tinham visto nos seus próprios olhos enquanto estavam reunidas na casa de um vizinho para assistir pasmas na televisão, enquanto jovens e velhos se postavam de pé no alto do concreto do enorme muro da morte que tinha dividido Berlim e toda a Alemanha por quase 3 décadas. Nós também assistimos. Meu pai, já um velho encurvado, com seus 80 e muitos anos, ficamos de mãos dadas olhando assombrados, enquanto naquela noite, iluminadas pelos holofotes de milhares e milhares de câmeras da reportagem de todos os cantos do planeta Terra, as pessoas no alto do muro usavam martelos e marretas para literalmente demolir o muro, derrubá-lo de uma vez por todas. Seu ódio ou opressão que tinham sofrido havia tempo demais, e sua alegria por finalmente a liberdade ter chegado estavam combinados em proporções diferentes em cada alma. E a carta que tínhamos recebido da velha pátria nos disse que as pouquíssimas anciãs que ainda estavam de pé, depois de tantas décadas de proibição de acesso ao seu campo santo, aos locais sagrados para a Santa Mãe, a Sagrada Família e os santos, que naquela noite, depois da queda do muro, as velhas choravam enquanto rasgavam a bainha de seus longos vestidos pretos, onde tinham escondido seus velhos rosários. Rosários feitos de contas de cerejeira, dos galhos caídos das árvores de seus próprios pomares que tinham existido naquele tempo antigo, em que todas as pessoas ainda tinham permissão para morar e trabalhar na sua terra querida. Sob o domínio do comunismo, eram esses mesmos rosários que as velhas tinham escondido nas costuras e bainhas das roupas durante todas aquelas décadas, sendo muitas vezes esses rosários a única coisa que restava de seus povoados rurais, onde as árvores sussurravam ao vento, os ramos cresciam com tanto perfume e depois produziam cerejas e peras tão deliciosas. Como minha avó Catherine dizia, as fruteiras todos os anos reservavam uma porção de sua madeira para ser transformada em contas para os rosários da Santa Mãe. Agora, todas essas décadas depois da infância, até a vida jovem de moça, passando pelos anos da meia-idade e agora na idade dos cabelos brancos e dos ombros encurvados, as velhas, sob o ditame do comunismo de que todos fossem ateus, tinham preferido rezar diariamente o rosário com Nossa Senhora. Elas faziam isso segurando às escondidas a bainha de seus vestidos, e enquanto seguravam, rezavam o rosário, poupando as contas através da bainha das saias volumosas, contando as contas, orando e orando em silêncio, em total desafio. Este ainda é um mantra em minha família. É preciso cavar fundo para enterrar Nossa Senhora.